Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre aquelas escapadinhas que a gente faz na dieta, aquelas exceções que a gente vai dando e vamos conversar sobre o efeito disso no emagrecimento, ok? Nossa live hoje vai ser um pouco mais rápida do que nas outras semanas e nós vamos ser bem objetivos. E eu quero combinar com vocês de que eu quero que vocês deixem as dúvidas de vocês, podem ir escrevendo aí que no final eu vou voltar nas dúvidas e vou respondendo aquelas que for possível e vou combinar com vocês que eu vou responder apenas as perguntas relativas ao tema desta live, combinado? Assim a gente otimiza o nosso tempo, a gente consegue aprofundar um pouco mais nesse tema. E as outras dúvidas que eventualmente vocês tenham, ainda assim vocês podem deixar aqui, porque em outras lives a gente pode conversar ou eu posso responder para vocês em algum outro vídeo, de alguma outra forma. Combinado? Ok. Bom, aqui para mim já se passaram 3 minutos. Sejam todos bem-vindos. Muito bom. Eu estou aqui no Business Center do hotel, onde eu estou hospedada. Então, se porventura tiver algum movimento aí atrás, vocês fiquem tranquilos que tá tudo certo, ok? Muito bem. Eu quero saber de vocês, se vocês costumam dar aquelas furadinhas na dieta, em eventos, em situações especiais, como que vocês lidam com essas circunstâncias? Sabe aqueles momentos que a gente fala assim, só hoje eu vou sair da dieta, só hoje eu vou comer um pouquinho a mais. Vocês costumam passar por isso? Me diga aí, quem passa, diga sim. Sabe, quando a gente está num evento, está numa festa, a gente fala assim, eu vou comer um pouquinho a mais só hoje. Depois eu dou uma compensada nisso. Costuma acontecer com vocês? Quem passa por isso, escreve aí pra mim. Sim. Isso. Muito bom. É sobre exatamente isso que nós vamos conversar hoje, ok? E eu vou mostrar para vocês um infográfico que eu produzi a respeito disso, então fica comigo aqui até o final. Como eu disse para vocês, eu não vou me delongar muito, vai ser uma live bem objetiva e vai trazer uma clareza muito grande para vocês a respeito desse assunto, ok? Muitas coisas a gente precisa de clareza mesmo, para gerar a consciência em nós a respeito de um assunto. Quando a gente entende o efeito das nossas atitudes, o efeito do nosso comportamento, a gente ganha ainda mais força para resistir, para mudar o comportamento, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, porque esta é uma situação que todos nós passamos, é uma situação que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, né? Nós já conversamos muito a respeito sobre como as relações, né, nosso relacionamento social afeta o nosso comportamento e principalmente a nossa alimentação. E o tema de hoje tem tudo a ver com essa questão. Os eventos, as viagens que nós fazemos, de férias, de finais de semana, né? Tudo envolve relacionamento social e afeta a nossa alimentação. E por que eu estou falando de final de semana, de férias, de viagens? Porque são nestas situações que nós nos permitimos um pouco mais, não é verdade? São exatamente nestas situações que a gente está mais vulnerável emocionalmente pelas circunstâncias, por pura emoção mesmo, né? Pela situação, por exemplo, um casamento, uma festa de aniversário, uma viagem importante, né? Então, isso afeta a nossa emoção e, com certeza, afeta a nossa alimentação, a postura que a gente tem nessas situações. Vão afetar diretamente a nossa
alimentação. Muitas vezes a gente está super focado na dieta, está seguindo rigorosamente um plano alimentar, mas a gente se depara com uma festa, um evento ou uma viagem e quando a gente vê, já perdeu totalmente o foco, já está dando aquelas escapadas, fazendo muitas exceções, não é? O que eu vejo frequentemente os pacientes no consultório dizendo para mim é as frases geralmente são assim, só hoje pode, só hoje, ou eu estou num momento especial, ou então, eu não vou, quando que eu vou ter isso aqui novamente, essa oportunidade novamente de comer tal alimento? Vocês já passaram por isso? Eu escuto muito esse tipo de coisa no consultório. A questão é que isso geralmente é uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo, né? Acaba se tornando uma autossabotagem conosco, né? Pra gente sair da dieta. A questão é que isso leva muitas pessoas a terem dificuldade em alcançar os seus objetivos, porque isso vai afetar diretamente os resultados, principalmente com relação ao emagrecimento. Se você segue um plano alimentar e está sempre fazendo exceções, sempre se permitindo um pouco mais, afinal é só hoje, e está sempre nesse movimento, o seu resultado vai ser afetado. Às vezes você está começando a emagrecer, dá essa escapada e recupera alguma coisa e deixa de emagrecer e você acaba se desmotivando com esse processo, não é verdade? Então, a questão é que essas recompensas que a gente se dá, né, essas saidinhas de dieta no final de semana, que é clássico, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu sigo a dieta direitinho, rigorosamente, de segunda a sexta, mas no final de semana eu gosto de dar aquela relaxada, afinal eu mereço, afinal eu já estou muito estressada durante a semana, e aí no final de semana quer extravasar um pouco mais, principalmente na alimentação, não é verdade? Então, e muitas pessoas, as pessoas que geralmente fazem isso, elas acreditam que podem recompensar essas escapadas do final de semana na semana seguinte. E de fato isso deve ser feito para aquelas pessoas que estão em manutenção de peso. Então, se você já atingiu o peso corporal que você precisa, o que você deseja, e você dá uma escapada, seja no final de semana, seja numa viagem, num feriado, logo depois você recompensa, ou seja, você faz alguma estratégia um pouco mais radical para recuperar algum ganho que você teve, isso sim é válido para quem quer manter o peso. Mas, se você precisa emagrecer, isso pode ser bastante perigoso. Primeiro, porque o seu resultado será afetado e você pode se sentir desmotivado durante esse processo. E é isso que eu vou mostrar para você, ok? Isso acaba atrasando o seu resultado, né? E aí te leva a ter mais dificuldade, cada vez mais, a alcançar o seu peso. É um atraso na dieta, né? E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, Nutri, mas eu prefiro ganhar um pouco de peso, mas poder dar aquela relaxada. Por exemplo, quando está viajando, né? Eu estou viajando, estou de férias, quando eu voltar, eu recupero. Eu recupero o peso que eu ganhei, depois eu faço uma dieta mais radical, mais restritiva. Eu prefiro assim. Eu prefiro poder ter esse momento de relaxar e depois eu dou uma sofridinha maior para recuperar. E olha, eu recomendo que realmente, se você ganha peso nesses eventos, você recupere o mais rápido que for possível. É importante que você faça isso. Ganhou peso numa viagem, recupere imediatamente. O quanto antes você recuperar esse peso, melhor. Para que o seu corpo não acostume com esse peso a mais, ok? Mas, se nós estivermos falando de manutenção, no controle de peso, essa, como eu disse para vocês, essa pode sim ser uma estratégia válida. Mas se você precisa emagrecer, volto a reforçar.
Cuidado com esse tipo de comportamento, tá? Porque se você viaja e você viaja, ganha peso e na volta não consegue recuperar, isso se torna um perigo. Por exemplo, eu já vi pacientes passarem pela seguinte situação: faz uma viagem aí de 15 dias e ganha 2 quilos de peso. Quando volta, tá com a mentalidade achando que vai recuperar logo o peso, vai fazer uma dieta mais restritiva e vai recuperar o peso. Mas aí o que acontece? Se depara com algum evento, ou com algum final de semana, ou algum feriado, e vai acumulando. Ao invés de recuperar esse peso, ou ele mantém o peso que ganhou nesse feriado, nessas escapadinhas, ou ele ganha ainda mais. Então, olha só o perigo. Você acha que vai passar por uma situação de recuperação do peso que você ganhou, quando na verdade você encontra, são situações ainda mais desafiantes para essa redução de peso, porque isso acontece, gente, faz parte da vida, não é verdade? Eventos aparecem frequentemente para nós, ainda bem, né? Eu digo sempre, eu tenho pacientes que viajam muito, né? Que tem muitas viagens, seja de negócios, a trabalho, ou de férias, ou pacientes que têm uma vida social muito intensa. Eu falo que bom, porque a solução não é a gente se privar dos eventos, se privar das viagens, ou até se privar dos prazeres que o alimento pode nos proporcionar. Mas sim, a solução está no nosso controle sobre estas situações. Então, a gente pode participar de todos os eventos, de viagens, desde que a gente esteja consciente a respeito do nosso comportamento, daquilo que a gente come e do quanto a gente come. E aqui eu quero ensinar algo para vocês. Existem situações onde a gente não pode escolher o que vai comer. Ou seja, muitas vezes a gente não tem controle sobre o tipo de comida que vai ser oferecido para nós ou que a gente vai ter a escolha. Então, às vezes você tem uma dieta um pouco mais restritiva e é convidado para um jantar. Chega lá, tem tudo aquilo que a sua nutricionista ou que você sabe que não deveria comer. O que você vai fazer? Vai falar para o dono da festa ou para o dono do evento, para o dono da casa que te convidou, não posso comer isso, estou de dieta? Que deselegância, né? Na verdade, o que eu quero que você aprenda é o seguinte: quando nós não temos escolha sobre o tipo de alimento que nós temos para comer, nós temos sim a escolha da quantidade daquilo que temos para comer. Então, se você não pode escolher o que comer, escolha o quanto comer. Afinal, isso só você pode fazer, independente do tipo de comida que for, independente do ambiente que você estiver. Ok? Agora, se você estiver num lugar que você pode escolher o tipo de comida, faça isso. Então, se você está num restaurante, pode trocar algumas opções do cardápio, né? Por exemplo, trocar uma fritura por um legume cozido ou para algum outro tipo de preparação que você observou ali no cardápio que está disponível para você. Faça isso. Se você tem a opção de escolher o tipo de comida, está nas suas mãos escolher. Afinal, ninguém vai empurrar a comida na sua boca, ninguém vai te forçar a comer nem o tipo de comida e nem a quantidade. É você que tem o controle sobre isso. Nenhum alimento pode dominar você. Afinal, quem é o ser inteligente dessa relação? O ser racional? É você. Então, você é que deve ter domínio sobre os alimentos e não o contrário, e não o alimento dominar você. É esta consciência que você precisa ter em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, né? Eu estou em viagem, como vocês sabem, eu tenho falado com vocês, eu estou aqui na Grécia e eu estou num fuso horário bem diferente, aqui agora é 1h15 da manhã, então o apetite da gente muda muito, né? Eu vim dentro do voo, por exemplo, eu comi coisas que eu não estou acostumada a comer, né? Eu até brinquei com a minha amiga que eu comi mais pão do que talvez nos últimos 6 meses eu comi em um dia. Porque era o que tinha ali à disposição e o apetite totalmente alterado.
né? Ontem no jantar eu comi um risoto, comi sobremesa, mas aí imediatamente o que a gente deve fazer? Que é o que eu fiz hoje, o mais rápido possível. Café da manhã mais ajustado, um pouco mais restrito, sim. Almoço foi só uma saladinha, bem leve e ponto. No final do dia, também uma alimentação bem com menor volume de alimento. É a forma que eu encontrei hoje de compensar aquilo que eu sei que eu fiz inadequadamente ontem. É uma forma de compensar talvez as calorias a mais ou a quantidade, o tipo de carboidrato a mais que eu ingeri no dia anterior. E essa recompensa deve ser feita o mais rápido possível, o mais imediato que for possível. Então, se você exagerou no almoço, na próxima refeição, já trata de diminuir quantidade ou mudar o tipo de comida para que o seu corpo, o quanto antes, recupere aquela quantidade de gordura ou aquele inchaço que você adquiriu naquela refeição. Compreendido? Muito bem. Então é isso. A atenção sobre o que a gente está fazendo é o primordial. Se você não está focado no seu comportamento, naquilo que você está fazendo, o quanto você está comendo, é muito frequente eu observar as pessoas me relatam que não sabem o quanto comeu no dia anterior. Eu pergunto quanto você comeu no almoço, quantas colheres de arroz, de feijão, qual o tamanho do bife que você comeu. E muitas pessoas não têm consciência. Ou seja, não estão presentes, não estão percebendo o que estão fazendo. E isso é essencial para que você consiga fazer essas recompensas. Então, o que eu estou comendo agora? Qual a quantidade? Isso é o que eu deveria estar comendo? Se não é, então eu vou diminuir a quantidade. Você precisa estar no modo presença, no modo atento, para perceber essas coisas. Não é verdade? Então é isso, gente. O processo de emagrecimento, ele exige o foco. Se você está no processo de emagrecimento, se você ainda não atingiu o peso corporal, ainda não reduziu a quantidade de gordura necessária para que você se sinta bem ou para adquirir a saúde que você precisa, é importante que você tenha um pouco mais de foco, um pouco mais de consistência na sua alimentação. Então, nós temos duas situações. Aquela pessoa que já atingiu o peso e está na manutenção, no controle desse peso, e aquelas pessoas que ainda estão emagrecendo, ainda estão mobilizando, precisando mobilizar a gordura corporal. Essas pessoas que estão dentro do processo de emagrecimento precisam ser um pouco ou talvez bem mais rigorosas com a sua alimentação. Precisam ser bem mais focadas, disciplinadas com relação, principalmente a essas escapadinhas. Essas escapadinhas do só hoje eu posso, amanhã eu recupero, só nesse final de semana, afinal eu mereço. Ah, eu estou muito estressada, eu preciso viajar, extravasar e é aqui que eu vou comer tudo que eu quiser, afinal eu estou de férias. Né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento é ainda mais determinante. Vai ser ainda mais determinante no sentido de atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Ficou claro isso? Quem compreendeu essa parte, diga para mim, sim, eu entendi. Ficou claro para mim isso? Certo? Entendido? Então, quem está emagrecendo precisa sim ser mais focado do que aquela pessoa que está mantendo o peso. Então, cuidado. Se você anda com amigos que não estão em processo de emagrecimento, você precisa ser mais focado, mais disciplinado do que eles. Sim, porque é fato, a gente é influenciado, né, pelas pessoas com quem a gente convive, se está numa festa, ou se está num evento, se está numa viagem com pessoas que têm hábitos alimentares diferentes, você vai ser influenciado sim por esses hábitos. Se você convive com pessoas assim, você precisa estar ainda mais atento,
ao que você está fazendo, ao quanto você está comendo, ao que tipo de alimento você está ingerindo, ok? E aí eu quero te dizer, na verdade eu quero mostrar para você por que é tão importante, por que é tão determinante essas escapadinhas no processo de emagrecimento e também para quem quer manter o peso e principalmente cuidar da sua saúde. Olha só, eu fiz um infográfico para vocês, eu vou virar a tela aqui, deixa eu tomar cuidado para não perder vocês. Eu vou mostrar para vocês uma tela que está aqui no meu computador, ok? Aqui, olha só. Eu posso sair da dieta só hoje. O que eu escuto muitas pessoas dizendo? Ah, eu tô de férias, preciso relaxar. Ou um amigo diz, né? Ah, para com isso, você tá de férias, come aí. Se a gente fizer as contas de pelo menos 30 dias de férias no ano, o efeito disso nós vamos ver ali no final. Qual outra situação que eu vejo muito acontecer? Ah, hoje é um dia especial, afinal é meu aniversário, ou é aniversário de um parente, é aniversário do namorado, do marido, da esposa, aniversário de amigos. Vocês já pararam para pensar? Quantos eventos no ano você participa? Quantos aniversários seu, de parente, de amigo do amigo, de amigo da esposa, amigo da namorada? Quantos casamentos do ano você participa? Confraternizações de final de ano, esse aqui é campeão de ganho de peso, ó, as confraternizações. Quando começam os amigos secretos, começam as confraternizações de empresas, de família. O ganho de peso é clássico nessa época aqui, de confraternizações de final de ano. As reuniões que acontecem, né, ao longo do ano, coquetéis para aqueles que você é convidado. Então eu fiz uma conta assim bem superficial, bem minimalista, onde eu estimei 45 eventos no ano, computando uma média de aniversários. As confraternizações de final de ano dariam 45 dias no ano, você dizendo, ah, hoje é um dia especial, ah, hoje eu preciso disso. Outra situação, os finais de semana, ah, eu só como doce no final de semana, sobremesa, sorvete, refrigerante, não, é só no final de semana, são 104 dias no ano. Será que isso tem efeito na sua saúde, no seu emagrecimento? Sem falar dos feriados, né? Que no Brasil nós somos campeões dos feriados, né? Se a gente não contar os recessos, que são aqueles feriados que a gente emenda, se a gente contar Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval e todos os outros feriados, dão 20 dias no ano. Se a gente considerar que tem feriado que a gente emenda 4 dias, imagina quanto isso aqui vai multiplicar. O número de dias no ano, né? O número de dias que a gente fala assim, não, eu preciso comer o chocolate, afinal é Páscoa. Eu preciso comer todos os ovos de Páscoa que eu ganhar. Ou, é ceia de Natal, é ceia de Ano Novo, eu preciso confraternizar. Ou, eu preciso relaxar, eu tenho que participar com a minha família, né? As bebidas no carnaval. Será que tudo isso tem efeito no nosso peso e na nossa saúde? Eu vou mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu virar a mão aqui para poder descer a tela. Só um instante. Então, olha só. Olha as continhas que eu fiz. Sem contar as viagens, né, que a gente faz. Então, todos aqueles dias que eu mostrei para vocês, os 30 dias do ano, os 45 dias de evento, 104 dias de final de semana, os 20 dias de feriados do ano, sem contar as viagens que você faz, né, fora dessas datas. Viagens que você fala assim, eu não vou ter outra oportunidade, eu tô fora da minha cidade, quando que eu vou ter chance de comer isso de novo? Eu só vou encontrar isso aqui. Sem considerar esses eventos, nós temos em um ano
cerca de 203 dias de escapes na sua alimentação, na sua dieta. 203 dias representam cerca de 55% do ano fora da dieta. E aí eu te pergunto, será que isso tem efeito na sua alimentação? Mais da metade do ano você dizendo, é só hoje? Ah, só hoje pode. Será que isso tem efeito na sua saúde, no seu peso? Dá uma olhada. Olha só. Olha as contas que eu fiz. Geralmente as pessoas ganham nas férias 3 a 4 quilos. Eu estimei 2 quilos de peso durante as férias, 2 quilos a mais. Nos finais de semana, tem gente que ganha 1 quilo, 2 quilos, mas eu estimei por baixo, 200 gramas de peso por final de semana. No final do ano, isso significa 11 quilos a mais, porque nós temos 104 dias, 52 finais de semana no ano, com 200 gramas de peso por final de semana, são 11 quilos a mais. Os feriados, aproximadamente 2 quilos de peso, só no Natal e no Ano Novo. É frequente eu observar isso aqui nas pessoas que me procuram no começo do ano, janeiro, fevereiro, 3, 4 quilos de peso a mais por causa das festas de final de ano. Então eu estou jogando por baixo 2 quilos. Se a gente somar isso aqui no final de um ano, você estaria 15 quilos acima do seu peso. 15 quilos considerando por baixo. Claro, gente, que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma situação onde a pessoa ganhou peso e não recuperou. Então, ela ganhou peso no final de semana, ela ganhou peso nas férias e não recuperou, ok? A gente sabe que a maioria das pessoas dá uma maneirada depois desses eventos, mas se você não estiver atento, isso vai acontecer. Esse ganho de peso vai acontecer, ok? E aí eu te pergunto, será que diante dessa situação dá para pensar em fazer dia do lixo? Diante de tudo isso que a gente viu, de cada situação que a gente passa, dá para fazer dia do lixo? Quantos quilos você vai precisar emagrecer no final de um ano? Talvez não sejam 15 quilos, talvez você consiga recuperar um pouco depois desses eventos. Mas será que são 10 quilos? Talvez sejam 8 quilos no final de um ano? Se você está dentro de um processo de emagrecimento, onde você deveria estar reduzindo esses 15 quilos, mas pelo contrário, por causa de cada escapadinha que você dá, você vem só ganhando ou deixando de emagrecer, porque talvez você não ganhe 2 quilos, mas talvez você não perca, você não elimine peso durante as férias. E aí, ao invés de emagrecer, você está mantendo ou até aumentando o seu peso. Isso é algo que desmotiva muito as pessoas durante o processo de emagrecimento. É determinante para o resultado daquelas pessoas que precisam ser motivadas durante esse processo. Então, só revendo, não dá para a gente ficar só hoje. Ah, só hoje eu vou comer isso, amanhã eu recupero. Ah, só hoje, afinal eu estou de férias, preciso dar uma relaxada. Eventos, aniversários, ah, só hoje eu vou comer um brigadeiro, só hoje eu vou comer o bolo, só hoje eu vou comer os salgadinhos, só nessa festa. Afinal eu não resisto. Aí logo vem o final de semana, churrasco, almoço na casa da sogra, da avó, da mãe, aquela cervejinha e vem um pouquinho mais de ganho de peso. E aí depois vem os feriados e as festas de final de ano, um pouquinho mais de peso. Compreendem? Conseguem perceber o efeito disso na sua saúde e no seu ganho de peso, no seu processo de emagrecimento? É determinante. É determinante, tanto para a sua saúde como para o seu emagrecimento.
Imagina 15 quilos além do seu peso. Tá, não são 15 quilos, vamos supor que eu exagerei. Vamos supor que sejam 5 quilos no final de um ano, ao invés de 15. Se a cada um ano você ganhar 5 quilos por causa dessas escapadinhas, como você vai estar daqui 10 anos? Já parou para pensar nisso? E será que você está precisando ganhar peso? Ou você está precisando emagrecer peso? Ou então não vamos falar de peso, não. Não vamos falar de emagrecimento. Afinal, nós estamos todo mundo no peso que a gente precisa. Eu não vou preocupar com isso, eu não quero saber de estética. Mas e a sua saúde? Quem é que vai cuidar da sua saúde? É porque nesses eventos você não vai comer brócolis e couve-flor. As escapadas não vão ser à base de alface, de rúcula. Geralmente é à base de fritura, carboidratos refinados, de alta carga glicêmica, geralmente muita gordura e muito açúcar. Então, não é só uma questão de ganho de peso, é uma questão da sua saúde. Você precisa cuidar da sua saúde sempre. E eu digo mais uma vez, só você pode fazer isso. Só você pode escolher o que você vai colocar na sua boca para comer. E o alimento que você coloca na boca, ele pode tanto te dar vida, como te tirar vida. Não existe um alimento neutro. Ok? Então, por isso, você precisa sim escolher o que vai comer e quanto. Se é algo que você sabe que não deveria comer, se é algo que não vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, se é algo que não vai te trazer vida ou saúde, qual a solução? Comer menos. Se não for possível não comer nada, se não for possível escolher outro alimento, o mínimo que você pode fazer é reduzir a quantidade. Ah, Nutri, mas eu vou ficar com fome. Talvez seja necessário ficar com um pouquinho de fome, para que depois você coma algo que seja adequado. Por quê? Por causa disso que eu mostrei para vocês. Porque se toda vez você for ficar fazendo exceções, você não vai atingir o peso, você não vai atingir a saúde que você precisa. Ok? Até que você chegue lá, é muito importante que você esteja determinado, focado naquilo que você deve comer. Aliás, isso é sempre, né? A gente tem que sair do modo automático, voltar para o modo de presença, de consciência, de atenção plena naquilo que você está fazendo, naquilo que você está consumindo. Mas no processo de emagrecimento isso vai ser ainda mais determinante para o seu resultado. Ok? Vocês compreenderam o que eu disse? Quem concorda que isso acontece, escreve aí para mim, sim. Por isso eu digo, vale a pena cuidar do seu paladar, desenvolver o seu paladar. Sabe por quê? Se você desenvolve o seu paladar para a comida mais saudável, ou seja, um paladar que se satisfaz com o mínimo de doce. Um exemplo. Quando você está em situações, por exemplo, numa festa de criança, uma festa infantil, ou está num restaurante para comer uma sobremesa, um pequeno pedaço que você consumir já vai te satisfazer, já vai ser suficiente para te trazer prazer. Por isso é tão importante que no seu dia a dia você desenvolva o seu paladar. Desenvolva o seu paladar para gostar da alimentação saudável. E só tem um jeito de fazer isso. Muitas pessoas me perguntam, eu não consigo gostar de comida saudável, não dou conta. Por que não dá conta? Porque não persistiu, não insistiu. As nossas papilas gustativas contêm receptores nervosos que, à medida que você vai expondo essas papilas, né, essa mucosa da língua aos alimentos saudáveis, cada vez mais ele vai aprendendo a reconhecer o sabor desses alimentos. E à medida que ele vai aprendendo a identificar e reconhecer esse sabor, ele vai apreciando mais. Ao contrário de quando você come
mais alimentos açucarados, cheio de sal, cheio de aditivo químico, seu paladar vai ficando insensível. Numa situação de paladar insensível, você precisa de alimentos muito condimentados, muito forte em sabor doce, muito concentrado em açúcar, muito concentrado em gordura para sentir um prazer, um sabor. Então a gente precisa sensibilizar o paladar e fazer isso, talvez no começo seja um pouco mais desafiante. A gente consegue isso expondo mais os nossos sensores nervosos na papila gustativa, né, na língua, com os alimentos mais saudáveis. Então, no começo desse processo, é necessário, sim, uma certa persistência, ok? Porque assim, quando você for comer um doce, quando for comer um alimento mais gorduroso, um pequeno pedaço já é suficiente para te deixar feliz, para te deixar satisfeito. Ok? Depois, em uma outra oportunidade, eu vou conversar um pouco mais, eu vou ensinar para vocês sobre como desenvolver esse paladar. Ok? Muito bem. Deixa eu ver meu roteiro aqui, se eu estou esquecendo de algo. Eu quero dizer para você que isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. Essa questão de quando você não pode escolher o que comer, você não pode escolher o tipo de alimento que vai comer, você escolhe quanto comer, isso é equilíbrio. Eu gravei um vídeo para vocês falando sobre o equilíbrio, sobre como o equilíbrio ele fala de dose e de sintonia. Então, muitas vezes a gente precisa aumentar a dose de algo e outras vezes a gente precisa diminuir a dose de algo. Em outras situações, a gente precisa retirar algo da nossa vida para atingir o equilíbrio. Mas na maioria das vezes é só uma questão de ajuste da dose. Nem tirar, nem colocar, apenas aumentar ou diminuir a quantidade ou a frequência de algum alimento que você está ingerindo, certo? E equilíbrio também fala de sintonia. Por que sintonia? Porque você precisa estar conectado, percebendo o que você está fazendo, as percepções do seu corpo, os sinais que o seu corpo te dá a respeito do que você está comendo, a respeito da saciedade, da fome, das questões emocionais que afetam o seu apetite, que afetam as escolhas que você faz para comer. Então, se você está sintonizado, se você está percebendo as reações, os sinais do seu corpo, você cada vez mais vai desenvolvendo esse equilíbrio. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento do equilíbrio, dá uma olhadinha no vídeo. Eu não me recordo agora o nome do vídeo, mas depois eu posso colocar aqui para vocês. Quem quiser dar uma olhada, me manda aqui por direct, que eu digo exatamente que vídeo é, tá? Vale a pena dar uma olhada nisso, tá bom? Para que você possa cada vez mais ir avançando rumo à sua independência com a alimentação, rumo à liberdade de escolha daquilo que você vai comer, ok? É muito chato viver de dieta a vida inteira. O meu objetivo com você é que você aprenda o que comer, quando e como, com relação à quantidade, principalmente. Mas para isso é essencial que você conheça os sinais do seu corpo, esteja atento às percepções, esteja consciente ao que está se passando, às suas sensações, às suas reações em cada situação, ok? Então, depende de você fazer as suas escolhas. Só você pode fazer as escolhas do que vai comer e de quanto vai comer. Seja em final de semana, seja em feriados, seja em viagens, está nas suas mãos fazer essa escolha. E, afinal, é você quem vai colher as consequências dessas escolhas. Não é assim em tudo na vida? Na alimentação, no emagrecimento e principalmente na sua saúde? Também, principalmente. Tudo relacionado ao seu corpo e à sua saúde, é você quem vai ter que cuidar, é você quem vai sofrer as consequências, tanto as consequências boas quanto aquelas mais desafiantes, aquelas mais difíceis,
Então vale muito a pena se cuidar, vale muito a pena fazer boas escolhas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o momento que você está vivendo, o processo que você está passando. Combinado? Muito bem. Bom, esse infográfico eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho importante periodicamente dar uma olhada nele para trazer ainda mais clareza sobre as nossas atitudes, ok? E deixa eu dar uma passadinha aqui para ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Como eu disse no começo, eu vou responder dúvidas apenas relacionadas ao tema da nossa live, tá? Para que a gente fique mais concentrado, mais focado. Acho que eu subi demais. Ok. Furada na dieta acontece, mas agora é consciente e planejado. Muito bem, Jader. Furada na dieta tem que ser consciente, né? Muito bom. Ok. Bom, deixa eu ir lá para baixo agora. Conseguiram? Travou muito aí a live? Não, né? Foi boa a conexão? Muito bem. Obrigada pela presença de vocês.